e eu acho muito bacana porque eu tenho visto um esforço das pessoas, porque a gente tem uma questão com a língua, né? Então a gente está, assim, tem pessoas variadas aqui, tanto da língua portuguesa quanto da língua espanhola, né? Castelhano. E eu vejo assim um esforço das pessoas, né, assim, em manejar essa dificuldade da língua, no entendimento, para que a gente possa estarmos juntos, podendo discutir aqui questões importantes da psicanálise. Então, mais uma vez, né, assim, nossa apresentação hoje porta língua espanhola e porta língua portuguesa também, né? Ana Virgínia, eu brinco assim dizendo que ela é tipo uma dobradiça, que ela circula bem, ela tem um pé lá e um pé cá. Ela circula bem nas duas línguas, né? Então, eu acho isso muito bacana, que a gente possa, então, fazer essa troca de línguas na psicanálise, né? Esse intercâmbio. Então, hoje a Ana Virgínia vai trazer um caso de autismo. Eu vou apresentar, então, a Ana Virgínia. Ana Virgínia Nion Rise. Ela é psicanalista, membro da Maiêutica de Florianópolis, participante do Programa de Reabilitação Intelectual e Autismo da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Ana Virgínia vai apresentar e nós teremos dois debatedores. A Valéria Martoglia, que é membro fundadora da AERESES, de Rosário, Argentina. E o Abílio, que é membro da nossa escola, a Escola Lacaniana de Psicanálise, e é secretário de Ensino e Transmissão da nossa escola. Então, Ana Virgínia, pode começar. Eu queria, então, agradecer muito vocês, a participação de todos vocês, né? E principalmente da Ana Virgínia, da Valéria e do Abílio. Obrigada. Só mais uma coisinha, desculpa. Tranquila. Eu queria também agradecer, assim, porque a presença de outras instituições, porque a gente está trabalhando, tem a nossa instituição, tem a Ereses, tem a Maiêutica, tem o Círculo de Buenos Aires, tem a Escola de Montevidéu, enfim, tem muitas escolas aqui que eu não vou nem saber listar todas. Tem o grupo também nosso grupo de convergência, que é a Roberta, a Deise, a Carol, eu e Virgínia, e a Deise também, eu acho que eu já falei dela, a Silvínia. Então, quero agradecer a presença de todas vocês. Obrigada. Pode começar, Ana Virgínia. Desculpa interromper. Imagina, está dando para ouvir? Sim. Eu queria agradecer o convite sempre caloroso e fraterno, como veio a partir da Escola Lacaniana, representado pela Flávia, né? E os convites já fazem com que a gente possa estar transferida ao trabalho de uma outra maneira, e ela utiliza um significante sempre empolgante, não? Muito empolgante, não? E quando ela fala isso, realmente o outro que está escutando, no caso, para apresentar o trabalho, também me deu vontade. Seria legal que a gente pudesse estar em presença, não? Mas a maneira como podemos trabalhar é essa, então vamos ao caso. Se trata de um caso de autismo que vou trabalhando com alguns detalhes e a gente vai falando. Eu trabalho a voz no autismo, não? E é um caso onde a criança não fala. Quando falo a voz no autismo, faço referência a como a criança escuta a voz do outro, para além da dimensão sonora, pensada em perceptum, como transmissão mensurada em hertz, que se recebe através da orelha-ouvido. A voz entendida nesse trabalho como objeto A, o objeto A, nós
Lacan coloca que se constitui na relação com o outro. E sabemos que tem encarnaduras, não? Que se encarna no oral, anal, escópico e invocante com seus respectivos objetos. O oral, o seio, anal, as fezes, o escópico, o olhar, o invocante, a voz. Então, como objeto do desejo do outro, aí a gente fala do discurso do grande outro, ao qual estamos fazendo referência. Esse outro que se encarna em outro semelhante provoca um reviramento da zona erógena para passar do buraco ao furo, alojando um vazio por onde passam os trajetos pulsionais. Devemos fazer uma distinção na constituição do sujeito com respeito ao outro. Nos objetos oral e anal, há uma dependência com a demanda do outro. No escópico e no invocante, há o desejo. Aí já vamos dando algumas torções, porque a coisa vai ficando mais arraigada, digamos assim. No escópico, como objeto, há o outro, se dirige ao grande outro. Na voz, entra como do outro. Não? Então, no invocante, se há uma dependência maior ao desejo do outro. Então, há uma precisão maior. Não? A gente sabe que nos outros, os dois, o oral e anal, a gente, quando trabalha com as crianças, é de outra magnitude. Mas no invocante se começa a abrir outras tessituras que nos fazem pensar muito bem a clínica, não? Bom, a subjetivação é a maneira como o sujeito se constitui enquanto objeto A como causa de desejo. Na clínica do autismo, permite tecer fios onde este processo se efetiva de maneira diferente. Muitas vezes se deu acento no processo de subjetivação do lado daquele que libidiniza a carne. Eu compartilho com os autores que abrem a possibilidade aos avatares que suscita a subjetivação, podendo correr do lado daquele que libidiniza a carne e, por outro lado, pensar nos impasses daquele que é fisgado ou não pelo desejo do outro. Michel Vives, que frequentemente vai para Buenos Aires e tem colegas que têm vínculo com ele, não? Ele lança a questão e diz que essa clínica é um mistério. E ele se faz duas perguntas, não? Por que a criança recusa esse endereçamento e por que recusa esse apelo? Nesse caso, trabalhar um caso clínico, proponho deixar de lado a questão e entender que a criança está na linguagem, parto disso, e que se encontra em processo de subjetivação. A possibilidade de ler coloco entre aspas, não? Porque como a gente pode entender, ou seja, como vamos ficar transferidos com essa criança, não? Então, a possibilidade de ler a criança que fala com sua afonia, ou pegando os objetos, a maneira escorregadia através da mão, ou porque expressa seu falar através de esboços sutis de traços pálidos ou imprecisões de direcionamento das ações que ainda não constituem nem sequer uma manipulação dos objetos. Eu utilizo isso, manipulação, porque vocês sabem que na clínica com autistas eles dizem que não brincam, eles manipulam, que pegam o carrinho e olham, mas não fazem que isso tenha desdobramento, brincar como se fosse, brincar para, isso não tem. Bom, nessa criança, essa manipulação, pegar um objeto, também ficava longe. Esses são os elementos de um nível em que algo talvez possa advir.
ler a fala me permite ir encontrando na tentativa de esburacar para mostrar algo do endereçamento da demanda que lhe faço. Esburacar no sentido que a troca seja o objetivo do direcionamento. Uma colega nossa de Buenos Aires, da Magéutica, a Mara, diz que, ao falar dos autismos, trata-se de uma habilidade para supor, ou supor que está por baixo, ou deslocar a aparência do orifício deixada pela falha narcísica no corte que faz falta. Trabalhar a suposta aparência do furo para que algo o atravesse. Pensar em organização funcional é recriar os orifícios das zonas erógenas e, por eles, serem da ordem da necessidade, entendidos como buracos por onde passe o trajeto do desejo ao redor do objeto funcional e o propósito do direcionamento de atravessamento das identificações primeiras do fantasma. Quando eu escrevi isso, me senti um pouco louca, não? Porque como ainda a gente pode pensar em um atravessamento do fantasma, que são das identificações, se ainda a criança está em constituição. Vai atravessar o quê? Bom, eu digo atravessar no sentido do primeiro poder encontrar o no estádio do espelho. O da própria imagem corporal. O Léo, que é essa criança que vamos trabalhar hoje, tem 6 anos, nunca fez atendimento, ainda nunca frequentou a escola, não fala e usa fraldas. Em entrevista com a mãe, diz que gosta de música e que é muito carinhoso porque gosta de contato. Esse contato é com as pessoas e contato também com um aparelho de música não, que é um alto-falante que eu vi ele colocando a mãozinha, não? No alto-falante e sentia a vibração do ecoar, isso ele ficava. E a mim me chamou isso muito a atenção. Bom, atendo a criança em um centro que trabalha com esta clínica. Eles atendidos por terapeuta ocupacional, por fono, por assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, médico, neurologista, e nesse caso encaminhamos para fisiatra, ao qual também lhe chama a atenção que ele tinha uma hipotensão muscular maior, muito mole, digamos assim, não? Quando ele ingressa à sala, Leo grita. Quando entra, isso é importante também que a gente possa visualizar. Entrar à sala é sair de um espaço do corredor para dentro, não? Aí há um limite. Bom, nesse momento ele se bate no próprio corpo, bate às vezes no chão ou em algum objeto para tentar, através do tato, frear a angústia que o toma nesse momento de transpasse. O pai diz sentir temor de que quebre um osso. Leo apresenta uma movimentação com o corpo, deixando cair os objetos da mão. Não consegue prendê-los. Quando trabalhamos com lápis, ele o deixa cair. Quando montamos um quebra-cabeças, eu lhe empresto meu corpo, dou a minha mão, para conduzi-lo até colocar a peça no espaço preciso. Colocamos a peça e coloco a minha mão em cima e passamos juntos para que fique lisinha, não? A peça encaixou. Diferente de outras crianças que têm esse viés aguçado, não? A precisão. Eles veem os detalhes, às vezes se antecipa porque captam a lógica de uma maneira mais pura. Eu digo isso mais pura pensando em que tem menos interferência de efeitos de significados. Não? Eles objetivam uma ação sem dar bola ao contexto. Também difere de uma criança que se está estruturando de uma maneira neurótica, onde se misturam os efeitos simbólicos para dar diferentes significados aos objetos. Não? Um lápis pode ser um avião, pode ser colocado na orelha, pode ser
podem pintar com o dedo do pé, não? Isso que Freud fala do polimorfo perverso, no sentido que eles floreiam, não? Colocam mais sentidos, não? Onde parece que eles esquecem de objetivar a ação. Nessa plurivalência, não? De finalidades, o qual o suposto objeto propõe. Bom, retomamos ao caso, e ao acertar a peça no espaço, pego a mão dele para ver que conseguiu acertar e lhe faço sentir que isto é o que eu queria. Mostro-me encastrada para que ele se coloque como falo e assim poder começar o intento de fazer marcas subjetivas emprestando aquilo que me deixa contente. Isto eu verbalizo, não? Lembram que estamos trabalhando com a voz, não? Bom, verbalizo, modulo, exagero os timbres da voz na intenção de poder capturá-lo. Não sei onde ele está, se ele me escuta ou não me escuta. Eu sei que ele está inserido na linguagem e que se comunica com essa maneira desajeitada ou sem desejo. O trabalho se efetua desde diferentes vertentes. Aí eu começo a tentar fazer linhas de ação, não? Formas, entrar por todas as vias que eu consigo, não? Então, o olhar, a voz, o tato e a ação do verbo, para tentar efetuar algo que saia como uma ação motora. Ou seja, o que eu espero que ele se comunique de alguma maneira. Então, faço um dispositivo, eu coloco meu celular acima de uma mesinha pequena, o espelho está na frente, está o espelho na parede, uma mesinha e o celular. Não? Aí colocamos uma música do YouTube, não? Que é uma... colocamos geralmente algumas coisas simples que possa ter uma repetição, não? E que eu possa decorá-la. Aqui é muito conhecida a galinha pintadinha, não? Que é Para Valéria, estou falando em chinês, conhece? Posso pesquisar a galinha pintadinha, onde aparecem os desenhos e a modulação é acentuada, a letra é fácil de decorar. Então, escutamos e deixamos o aparelho em frente e acima da mesa. Ele se encontra frente ao espelho e eu estou por trás da criança, os dois olhando para o espelho. Quando aparece a ação, o verbo, eu pauso o celular e faço de maneira igual à música, não? Imito. Encontrar a voz é aquela que faz um eco no corpo do dizer, ali onde o corpo é sensível. A voz, entendida como objeto pulsional, com a particularidade que enlaça no trajeto duas fontes, a boca para falar e as orelhas para ouvir, e mais, há um duplo laço no sentido que o que sai pela boca se escuta de maneira diferente, assim como escutar a própria voz desde um aparelho. Também suscita algo diferente, como algo de mal-estar. Este não estar totalmente descolado, destacável, retorna revelando algo de real que não aparecia antes quando escutamos a voz alheia. Do audível, agora começamos com outra vertente do trabalho, tá? Do audível que faço referência é ao corpo da voz, como aquele que se transmite a partir das vibrações, dos timbres, da entonação, do ritmo, do acento, da altura, no sentido do real que se encontra nela. Alain Didier, estamos falando antes, ele tem um exemplo muito legal, não? Quando ele diz o que é o real da voz. Bom, ele diz, vocês conhecem a nota musical B bemol? Bom, o que é o B bemol? É só essa, um Lá, um Dó, essa e não outra. Ele faz ali uma precisão da nota musical. Isso não tem como traduzir, não? Se a gente diz uma palavra, certo? Dia, em inglês se diz day, se diz dia, mas uma nota musical, Lá bemol, é só ela. Isso é o real da voz. Que ao escutar dizemos, tá aí.
Bom, é isso que estamos tentando pegar e precisar com esse objeto. Tentando isolar o objeto de estudo no sentido daquilo que sentimos quando escutamos ópera. É como a voz, como nos toca o corpo em lugares propícios para ressoar. Ai, gente, alô? Fiquei sem luz. Que coisa impressionante. ¿Aló? ¿Aló? Te seguimos escuchando, Sí, Ana sí. Virginia, Bueno, Estamos te escutando. entonces pero estoy se sin apagó luz la luz. Sí. totalmente. Bueno, acá tuvimos un problema, voy al corredor. Ok, suerte que tenemos varias maneras. Y se apagó afuera también. Ah, Y se ahora cortó fue la la luz. luz. Ok, Ahí estoy en está. el corredor. Voltou. Ay, ay, ay. Son cosas que pasan. Acontece. Vamos ahí. Entonces, ¿en dónde estamos? Bueno, en lo real de la voz. Vamos aquí. Tentando isolar o objeto de estudo no sentido que sentimos aquilo quando escutamos ópera, em como a voz nos toca o corpo em lugares propícios de ressoar, como os lugares de acústica gótica. Essa dimensão que passa para além do audível nas orelhas. Essa dimensão que fica mergulhada no colapso tátil perceptível junto à captura do audível. A êxtase provocada por essa instância é o que eu vou tentar trabalhar nesse caso clínico. Outra vertente do trabalho é poder ler como ecoa o audível. Isso é uma outra forma, não? Se pensarmos que o eco é a maneira de como faz um novo trajeto o dizer do corpo, em como se repete de maneira diferente o dito, como escapa da igualdade de repetição ao ser emitida, pelo que ela suscita o eco. Ou seja, que o eco é uma maneira de dizer do corpo que escapa à repetição. O fato de ecoar no corpo é aquilo que os poetas sentem enquanto escutam, que os poetas sentem enquanto música, que precede as palavras. Os poetas referem a musicalidade como aquilo que Borges alude, a musicalidade dos versos como algo intrínseco à composição. Os versos não me negam sua música. Se a música lhe for negada, teria versos? É dessa música que ecoa no corpo que quero me deter. Algo que precede as palavras, essa musicalidade que antecede e escutamos antes de cair o objeto voz. Momento em que estamos angustiados, como esse, por exemplo, deixamos de escutar a música. O vai-vem da imprecisão proporciona a queda do objeto. Quando a música se presentifica, sua articulação com a angústia fica apaciguada pelo ressoar da língua materna, la langue. Ao escutarmos uma sonoridade particular, com semelhança à langue, evoca o efeito de apaciguamento. Não sei se vocês têm essa experiência, mas quando viajam, estão muito tempo fora de casa e escutam a língua materna, isso aplaca, não? Estou em casa. Sí. Ana Virgínia, 5 Oi? minutinhos. 5 Ui, não minutos, tá? acredito. Tá, bom. A melodia que harmoniza no dizer do corpo se sobrepõe ao significado. A melodia lhe subtrai a significação das palavras modo de significado. Não? As histéricas de Freud podiam falar quando não o faziam com sua própria música materna. E, bom, eu com o Leo trabalho no sentido que eu começo a perguntar para ele esse verbo, como faz o trenzinho, Leo, e ele me responde com um gesto motor. Não? No máximo 3 vezes, peço para que a mãe entre, informo que eu trabalhei, e ela faz tudo isso com maior complexificação e a criança lhe responde com menos tempo e a entonação da voz também aumenta, não? A dela, e ele responde com um sorriso, não?
Em outros momentos, eu aumento a percussão, a caixa de ressonância, colocando a mão dele na minha garganta, não? Para ver se o tátil também faz um novo laço aí, não? E aí ele tem, são os únicos momentos que ele me olha. Eu digo que ali está atrelado com um gozo, não? Você diz el goce, não? Aí ele para. E quando a gente, já vou finalizando para que a gente possa estar falando posteriormente, o tracionário tem alguma questão da musicalidade, que é isso que a Landidier trabalha. Outro ponto, não, que a gente trabalha, não sei se seriam avanços, mas tentar ver em outros aspectos com os outros profissionais, é que ele babava muito, não? A baba escorria. E colocava uma fitinha, não sei se vocês conhecem, uma fita que é Se interrumpió el video. Travou. Sí. Esperar um Debe pouquinho ser para la ver se ela señal, sí, volta. la señal de internet debe ser. não. Então, aí Ah, consideramos como isso bom. Será que isso é esse efeito de desejo? Bom, vamos deixar por aqui para ver como conseguimos trabalhar, não? tá ótimo. Estamos trabalhando com gerador, tá? Estou no corredor do consultório. Eita. Coisas de pandemia, a gente vai se Ai, que adaptando. coisa, sim. Mas foi Agora, ótimo. Deu para acompanhar. Tá Gracias. ótimo. eu vou pegar uma Muito caneta para poder fazer as anotar. anotações. Sim, Tá bom. pode ir falando, Flávia. Ok, eu Eu vou vou pegar a passar minha água. então para Valéria e que ela vai fazer um comentário, uma questão para você. Bien, Pode bueno, falar, Valéria. muchas gracias. Varias cuestiones me inspiró tu texto, Ana Virginia, la verdad que es de una riqueza clínica, la verdad que me interesó mucho. Primero creo que nos volvés a traer algo de esto que tantas veces decimos y intercambiamos de no retroceder ante la psicosis. Yo creo que vos también traes una premisa y un principio de no retroceder ante el autismo, la clínica del autismo, y creo que vos nos proponés cómo poder operar ahí. Creo que verdaderamente tus intervenciones, creo que hay algo de la tarea del analista que vos describís en tu trabajo, pero también ya, además de la tarea, haces operaciones. Entendía que tu tarea tenía que ver con leer el habla, decías, leer el habla de ese niño que habla, digamos, ¿no? Leer el habla de ese niño, aun cuando esa voz todavía no está constituida. Y a mí me pareció muy interesante, ahora que sé que también hablas el español, el castellano, porque ahí hay un juego homofónico en cómo vos nombrás a tu paciente. Vos decís que una de tus tareas, la tarea del analista, es leer el habla, leer en el habla, y luego nombrás a tu paciente Leo. A mí me pareció muy, muy interesante, incluso me animaba a pensar si tal vez allí no podía haber un efecto de nominación. Eso por un lado. Después pensaba en otra de las intervenciones de tu operatoria en tanto analista, creo que es en esto que vos situás al comienzo y en el recorrido de todo el texto, que es esburacar, pasar del buraco a ofuro, que me encantó poder buscar y traducir, y de hecho busqué el campo semántico de la palabra esburacar, que tiene que ver con este agujereamiento, porque retomando lo que traías de esta psicoanalista de Buenos Aires, Mara Musolino, vos decías que hay veces que hay agujeros que son superficies, que son, tienen una supuesta apariencia de agujero, y que por lo tanto, si queremos constituir algo de la voz, en tanto
vos primero como cuerpo y después como objeto separable de ese cuerpo, hay que producir ese agujereamiento, porque hay veces que el agujero es una apariencia de agujero, y de hecho rastreando el concepto y en el campo semántico de buraco, que es agujero, plantea esto justamente, que el agujero puede tener la propiedad de estar cerrado o estar abierto. Y creo que tu texto nos vuelve a traer esta particularidad, de que un agujero no necesariamente puede estar abierto, hay que agujerear, pasar de buraco a ofuro, es buracar. Eso me pareció muy interesante, y entonces hacía como un puntapié, como una comparación entre la clínica de las psicosis y la del autismo, porque también me llamó la atención, y esto también me parece algo muy rico de tu trabajo, que vos hables de la voz en el autismo, y lo singularizás, mientras que en la clínica o en la práctica de la psicosis, nosotros hablamos de las voces en plural, digamos, de cómo esas voces muchas veces no pueden acallarse, y vos lo situás también en tu texto, cuando recordás o situás esto de que a veces en la psicosis, para poder frenar algo de esas voces, se acercan a una radio y escuchan le agregan sonido, ¿no? Le agregan algo de otras voces para poder frenar eso que es difícil de cerrar y de acallar. Y me gustó esto entonces, ¿no? Cómo singularizás algo de una operatoria en un caso de autismo, donde tuvo que ver con esto de hacer la voz, de constituir la voz. Y me animaba a pensar que creo que vas situando en tus intervenciones, cuando empezás a relatar el caso y las intervenciones y tu trabajo con el paciente, que situás dos tiempos. La voz, esto de cómo es que la voz es cuerpo, primero hay que hacerla cuerpo, y luego entonces poder escuchar eso que se desprende, digamos, eso audible de ese eco, digamos, ¿no? Yo situaba 3 puntos. Escuchar lo audible, decías, ¿sí? Que es escuchar el cuerpo de la voz, es trabajar con la dimensión más real de la voz, en tanto cuerpo, y ahí situabas las vibraciones, el timbre de la voz, la entonación, el ritmo, el acento. Luego situabas leer el eco de lo audible, de eso leer ese eco de lo audible. Y por otra, me parece otra operatoria que vos proponés en tu texto, es este trabajo donde cuando bailan delante del espejo, escuchando a la galina pintadina, cómo la grafía de los movimientos impresos en la acción, decís vos, ¿no? Cómo ahí lo ayudás a hacer mímesis. Y cómo también nos enseñás que algo de la operatoria del estadio del espejo también puede hacerse con lo sonoro y no solamente con lo escópico. Esa me pareció también un hallazgo de tu material clínico que me ayudó, me pareció muy interesante. Bueno, hasta aquí son los apuntes que había traído para hoy. Gracias. Belíssimos apontamentos. Obrigada, Valéria. Eu vou passar para o Abílio, e aí depois... Eu acho que a gente podia, assim, eu passaria para o Abílio, depois, se mais alguém quiser fazer questões, e depois você poderia responder todas. O que você acha, Ana Virgínia? Pode ser? Ok. Então, Abílio... Tá, eu vou tentar ser breve para a gente poder dar a chance de outras pessoas fazerem questões. Ana Virgínia, um trabalho belíssimo, riquíssimo, que nos ajuda a pensar como a psicanálise pode intervir nessas situações. Penso que, quando encontramos o escuro, só nos resta
insistir. E isso está muito claro no seu trabalho, né? Como você insiste na direção de tratamento. A gente sabe que cada caso é um e, portanto, a direção de cada caso é uma, mas é muito bonito como você vai nos demonstrando a possibilidade, né, de uma direção de cura nesses casos, né? Então, e você fez hoje aqui, não está exatamente no trabalho, mas você faz uma questão que é fantástica, né, para a gente poder partir como ponto de princípio, né, que é como vamos ficar transferidos com essa criança. É interessante essa pergunta porque ela subverte um pouco a questão de como essa criança poderia ficar transferida com você, mas você inverte, você diz como poderia ficar transferida, né, com essa criança. E você, então, a partir de algumas linhas de ação, vai encontrando um modo de trabalhar com essa criança, né? Valéria fez vários apontamentos sobre as etapas desse tratamento, que eu não vou entrar justamente para a gente poder discutir mais à frente, mas eu fiquei pensando, né, que no avanço desse caso, o que nós justamente poderíamos testemunhar no ponto em que você chega seria justamente a possibilidade dessa voz e de algum domínio motor, não apenas como uma capacidade física desse sujeito, mas como a possibilidade de um endereçamento ao outro. Né? Enfim, a questão aí, a emergência, né, do lugar do outro aí para essa criança. E talvez, se você tiver algum tempo, porque você não pôde falar, você foi cortada, um pouco do momento em que você faz entrar essa mãe no tratamento. O momento em que a mãe é convocada. Muito obrigado, Ana Virgínia, e parabéns. Tem Luiz Aquiles. Ele colocou uma questão, não sei se ele quer falar, eu não estou vendo. Luiz Aquiles. Oi. Oi, você quer fazer uma questão? Sim, eu queria parabenizar o trabalho e uma questão, um comentário a respeito do que ela trouxe de algo que o Alain de Evaio havia... Está me ouvindo? Sim. Estou te procurando aqui, quem está falando? Aqui, achei. Tá. Pronto. Eu sou Luiz Aquiles, sou do campo lacaniano, né, e trabalho com autismo também, e atualmente estou desenvolvendo uma pesquisa sobre a voz, etc. Né, uma relação com a música. Então, me interessou muito o seu trabalho, pelo qual eu parabenizo, muito interessante. E uma coisa que me chamou a atenção, não é, quando você comentou sobre o si bemol que o Alain de Evaio remeteu à questão do real da voz, o que me ocorreu é o seguinte, é que o si bemol, como qualquer outra nota, ele é efeito de uma padronização cultural, inclusive de uma escala grega, não é? E que, na verdade, toda nota musical é um campo, não é, que é padronizado. Então, eu não sei se eu concordaria tanto, estou colocando como uma questão, porque há algo que talvez faz exemplificar essa dimensão do real na nota musical, que é o timbre. O próprio Vives, não é, vem falar de uma história do timbre, da petrificação do timbre maquínico no autismo, não é, com a utilização de tablets ou de outros instrumentos que pudessem apaziguar essa dimensão da voz. Se a gente, não sei se é uma contribuição, mas para pensar essa questão do real na voz, porque o timbre, ele dentro de um campo musical, a presença do corpo como microdesafinações no campo sonoro que uma voz que uma voz ou que uma nota está colocada, né? Então, por exemplo, de forma bem ilustrativa, na história da música, antes da eletrificação da música, nós tínhamos toda uma tendência na igreja de produzir notas puras,
não é, sem a presença do corpo como aquilo que imprime um timbre. Uma voz tem um timbre, um instrumento tem um timbre. Quando a música começou a ser eletrificada, por exemplo, começou-se a mostrar, por exemplo, a distorção de uma guitarra, a distorção do alto-falante do rádio, como aquilo que vai marcar a presença do corpo na voz. Então, essas pequenas desafinações que marcam a particularidade do corpo na enunciação vocal é o que eu acho que, me parece, está muito mais próximo disso do que interrompe a linearidade de uma nota, por exemplo. Né? O que marca a presença de uma pessoa, o traço do timbre da voz, né? Aquela marca do corpo estando ali muito mais do que, por exemplo, um si bemol. Não é? Quando o seu paciente, pelo que eu entendi do que você contou, encosta numa caixa acústica, uma caixa amplificada, né? Ele sente a ressonância justamente do efeito desse som, não é? Como uma presença. Não sei se isso você pode comentar alguma coisa a partir daí, não é? Uhum. Certo. Eu também queria colocar uma questão, seguindo um pouco o que a Valéria também estava colocando a respeito das intervenções, né? Eu fiquei pensando assim, porque você coloca assim, por vários momentos você dá uma incentivada, né? Levanta a mão e coloca a mão no pescoço. E eu achei muito interessante porque, assim, a princípio, eu entendo o autismo como um sujeito que vive no indiferenciado, né? Pela falta do simbólico e do imaginário, né, que não estão modulados, a criança fica no indiferenciado. Então, um exemplo que eu tomo, assim, uma ilustração, é como se fosse uma criança sem pele, né? Sem o recurso do simbólico e do imaginário, eu tomo como se fosse uma criança sem pele. Daí, o isolamento, né? Para ela, de alguma forma, se proteger desse outro. E, no entanto, e por conta disso, né? Assim, por ser o outro muito invasor no autismo, geralmente, né, assim, a presença do analista, né, o que se diz, seria uma presença invisível. Tanto que algumas instituições da França não fazem atendimentos individuais com a criança, né? Assim, porque só o fato de você abrir a porta e chamar a criança já seria uma demanda do outro e seria tomado como um invasor. No entanto, né, você é super ativa nas suas intervenções. E isso tem um efeito positivo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque me lembra um pouco da intervenção da Melanie Klein, quando o Dick, né, assim, na primeira intervenção, na primeira sessão, a Melanie Klein vai lá e já faz uma interpretação, trem papai, trem Dick, e a coisa tem um efeito. E o Lacan fala que ali a Melanie Klein fez um enxerto simbólico na criança. E, no entanto, ela foi assim super ativa, digamos assim, né? Tal como você aí nas suas intervenções. Então, se você puder falar um pouco sobre isso. Bom, a ideia é poder responder as perguntas a partir das colocações. Bom, primeiro quero agradecer tudo que vocês têm colocado, porque a partir do que vocês me colocam é como aquilo começa a me tocar, não? A Valéria e a Flávia estavam, vou juntar as duas questões, esse significante que a Flávia traz de indiferença, não? Que a criança nos coloca nesse lugar para fora, porque supostamente ele está em um lugar indiferenciado, que é isso que a clínica traz,
de nos deixar de fora, não? Que parece que os franceses pegam ao pé da letra e, bom, nós invadimos para não desalojá-los desse lugar, não? Dessa indiferença. Isso me chama muito a atenção, o que a Valéria traz disso de esburacar, não? Então, eu vou me deter um pouquinho para tentar responder isso, não? No sentido que essa clínica justamente nos faz trabalhar com a possibilidade de criar uma ânsia, de criar superfícies dissoantes, diacrônicas, começar a constituir tensão em algum ponto. Não? Isso com os melancólicos também nos acontece, não? Essa clínica do autismo que tem especificidades diferentes. Também quantas vezes a gente está trabalhando e não sabemos aonde o sujeito está, o sujeito não aparece, não? Ou por uma puta inibição, por exemplo. Então, quando a gente começa a esburacar, começamos a supor, não? Isso que a Valéria traz de um nome que eu dei ao menininho, não? Leio, não? Leio. Então, a gente começa a ler sempre no sentido de que são tentativas, são tangentes, são aproximações, não? Isso que a Bíblia colocava de poder me transferir, que alguma coisa nessa criança me puxe, não? Que isso é o seu trabalho. Quando isso não está, não conseguimos trabalhar, não? Alain Dier fala nesse conceito de nota azul, não? Que os argentinos, depois que apresentei esse trabalho, trabalhamos na festa, não? Obviamente com o vinho e tudo isso. Escuta, não falasse de nota azul no teu trabalho? Não falei. Bom, vou falar aqui. Por que nota azul? Porque justamente é algo que está por vir, que Alain Dier coloca. É uma tensão, é como se a gente escutasse um ritmo, não? Pá, 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 e estamos esperando o próximo. O corpo tensiona em alguma espera, não é como o xiste que nos pega de sopetão, ou a poesia que nos atravessa com um efeito significante que a gente não esperava e nos tira. Não? Começando, ou seja, a poesia faz com que a gente se sinta cada vez mais castrado. Como eu não vi isso? Não? Bom, aqui essa nota azul, essa espera tensional, quando a gente diz tensional, que estamos criando uma superfície. Estamos passando da indiferenciação à diferença. Isso que Lacan fala no seminário 11, fala, o inconsciente temos que trabalhar como hiatos, o inconsciente é como uma bexiga que dentro tem uma luz. Bom, essa bexiga são duas superfícies, um dentro e um fora, não? Eu fui muito freudiana nesse sentido, porque eu trabalhei tentando construir um dentro e fora, tentando fazer uma superfície descontínua, porque queria saber aonde ele estava. Mas claro que eu ia, não? Essa questão que a Flávia colocava de injertar, não? Lacan é muito maldoso, não é muito animal quando coloca, mas na verdade é muito bruta, não? E é verdade. Bruta em que sentido, não? Bruta no sentido que faltava um significante, que ela colocava ali, no injerto para dar. E tem que apostar, não? Quando a gente fala de que nos antecipamos, de que passamos da incompletude à antecipação. Se somos incompletos, como nos antecipamos? Porque vamos dar algumas voltas, disso se trata, eu vou ler o que essa criança quer me dizer, não tenho a menor ideia. Mas eu vou apostar aí, não? E a gente não pode apostar se a gente não escuta, não? Nesse sentido. Então, de antecipar, de trabalhar com isso, que está no seminário 1, desse eu primitivo, onde temos que aliená-lo, em alguma coisa a gente temos que tentar fisgá-lo, não? E não sabemos se fisgamos ou não. Como vamos saber? Bom, a partir do que ele nos diga, não? A partir do que ele nos mostra, a partir da movimentação, seja do bracinho, seja de uma vogal, seja, sei lá eu. Ana, só para acrescentar, você colocou aqui, assim, numa das intervenções, você coloca assim, mostro-me castrada. Sim. Acho que tem um pouco a ver com isso que você está trazendo, né? Uma intervenção ativa, mas onde, de alguma forma, você se mostra castrada. Você acha que isso tem algum efeito nesse sentido?
é que se a gente não está castrado, se a gente não ri, se a gente não está com o corpo, ou seja, que o outro possa te surpreender. Não? Se ele está me dando a resposta que eu quero, como ele vai se enterar que isso era o que eu queria? O que eu queria era qualquer coisa que dissesse algo. Eu tenho que fazer alguma coisa para que o movimento, isso que se fala da pulsão, que revira a volta, que vai e volta, não? O que é uma zona erógena, como a Valéria estava colocando, não? É poder esburacar e criar uma zona erógena. E uma zona erógena é um esfíncter. Alguma coisa tem que ser apertada, não? E, claro, nesse sentido, como tu colocas, me mostrar castanhas, porque ele me apertou. E aí eu cedi, não? Que era tudo isso que eu quero. E eles pegam em seguida. Por isso, a clínica com crianças, ou tu estás de corpo, te mostras como é, porque eles te sacam, não? Donas do saber, com uma criança, a gente sabe muito bem em que lugar nos colocam. ¿no? Cuando a gente banca isso que não temos a menor ideia, que nos angustiamos e podemos responder desde esse lugar, não? Isso que o Luiz estava colocando, não? Do maniqueísmo, da voz e da nota. Eu entendo da nota, Luiz, que há coisas que são intraduzíveis. Freud era um pouco fóbico para a música. Não, ele não se deixa levar pela escultura, pela literatura, por todas as artes. A música da esquerda, a música para ele, não? Mas a música tem isso de intraduzibilidade, ao mesmo tempo que pode se transformar em uma experiência o mais perto do inconsciente. Em que sentido? Em que quando escutamos uma música, nos sentimos tocados por essa música, a gente não sabe como nos pega e como podemos responder para ele. Respondemos de uma maneira única. Isso que a música nos toca, onde estava? Para que está endereçado? Por que nos sentimos que nos comovemos, ou que essa música nos faz lembrar, ou que nos faz chorar, ou que tal situação não é sem aquele registro? Nesse sentido, que é uma experiência do inconsciente, é nesse sentido que há real na música, é intraduzível. E por isso surreal da nota, não? Porque não tem outro significado para isso. A nota é, claro que sempre é uma padronização das coisas, mas isso não é outra coisa. Isso é igual a isso, diferente de um significante. O que está me falando, Abílio, do endereçamento, isso também é muito importante, porque isso é o que eu queria, não? Que me enderece, que faça um apelo, não? Que alguma coisa de desejo se mostre ali, não? Isso que as crianças, que são não muito espontâneas, te dizem, te falam, tu estás assim, tu estás assado, estás escabelada, estás, não? E se coloca isso, me dá muita graça, não? E nessa criança isso não se processa, mas em algum ponto, alguma coisa tem que ter um destinatário. Bom, isso é uma construção, não? E que justamente a criança aí também, se ela não consegue endereçar, porque também o desejo não foi, porque não recebe o apelo do outro, não? Ou se ela apela porque o adulto não consegue lerla, não? É toda uma questão. Como se direciona, não? Que na música, novamente, nessa nota azul, não se sabe a quem vai, e não se sabe a quem, nem aonde vai, nem da onde, nem para onde se remete. Então, é nesse sentido que é uma experiência do inconsciente, uma experiência que fica mais pertinho, não? Do Luiz, o que falava da voz, que as crianças com autismo não gostam de escutar a voz humana, é justamente porque a voz humana tem
tem isso que toca mais, não? Esse timbre e que quando é via computador, via, não, isso some, não? Vocês sabem da dificuldade que a gente tem de poder resolver as coisas mais difíceis, a gente fala resolver política por online, não? Ou seja, podemos resolver, fazemos análise, trabalhamos assim, mas resolver política, ou seja, sem dar corpo às coisas, é terrível. Não conseguimos, precisamos do corpo. Bom, nessas crianças, justamente o que não precisam é isso que para nós é fundamental, porque satura. Uhum. O Cátio quer fazer uma questão, você pode ser? Sim, claro. Cátio Palma, da Aereses Rosário, pode perguntar. Boa noite, obrigado, muito bom, muito bom. Ana Virginia, você põe em acto algo que é muito difícil de poder decir, que es el deseo del analista, deseo del analista. Es intraducible. Ahí tengo un ejemplo de algo que es intraducible. ¿Cómo você puede traducir deseo de analista? Mas, puede aportar con tu trabajo, con el trabajo de você, que es el deseo de que emerja, aparezca una diferencia. El deseo del analista se pone en juego, se juega el deseo del analista cuando se pone en juego una diferencia, ¿sí? Ante lo indiferenciado, que emerja la diferencia. Bien, entiendo, también aquí en Rosario somos deudores de la enseñanza de Alain Diderot. Hemos compartido muchos momentos fecundos de producción con Alain Diderot. Él nos hizo saber que había que Freud tenía un límite. La transmisión de un padre es también transmitir hasta dónde pudo llegar, que no pudo ir más allá, para que vos nos podamos ir más allá del padre. Más allá del padre es la música, lo auditivo. Freud no escuchaba la música porque Dioniso, el dios Dioniso, era un límite para Freud. Por eso también lo femenino, la mujer, es un límite para Freud, porque recuerden, lembren que la flauta de Dioniso sonaba y solamente escuchaban las mujeres. Los hombres no escuchaban la música de Dioniso. ¿Qué portaba la música de Dioniso? Lo inaudito. Una de las categorías de lo real es que en lo audible está lo inaudito. En lo visual está lo invisible. Van Gogh nos hace ver lo invisible. Le Blue Note hace sonar lo inaudito. Lo inaudito, en lo audible hay lo inaudito. Entonces, ¿qué nos enseña Dioniso? Dioniso nos enseña que el oído, lo sonoro, es primario. Es primario, es anterior a lo visual. Que ahí, si primero está el verbo, es porque el verbo entra por el oído como sonido. El verbo es sonido. Ahora, esto implica que hacer la diferencia es incorporar lo real. Que en este fragmento, en esta viñeta clínica que você aporta, este trabajo clínico, hay un trabajo de incorporación de lo real. Lo real que es incorporar un vacío, y es con el vacío que se hace lo sonoro. Si eu tengo resonancia del cuerpo, mi cuerpo resona porque aquí hay vacío, sí, sellos hay vacío, aquí hay vacío, por eso suena, por eso hay sonido, ¿sí? Y en ese sonido aparece lo que tú falas, la síncopa. La síncopa es ese sonido que uno no espera, que golpea en el aire, ¿sí? Quería aportarte esto, te agradezco mucho, te felicito, felicito también a todos los que falaron, está muy bom el trabajo, muy bom. Obrigada, Cátia, pelo comentário. Tem a Daniela Gonçalves, você quer falar, Daniela? Ela fez um comentário no chat, talvez você queira repetir.
Depois você fecha, tá, Ana Virgínia, que a gente está com o tempo quase chegando ao final. Bueno, Tú me dices cuándo. quería agradecer realmente, como dice Cacho, un espacio sumamente fructífero, ¿no? Uno se queda, después esto queda dando vueltas y uno recurre a la lectura nuevamente. El texto, tu texto realmente es un texto muy rico en todos los sentidos, tanto en la intervención como de analista allí, ¿no? En su presencia. A mí me hace pensar el suponer un sujeto desde el vamos, desde que entró por la puerta, justamente atravesando ese umbral. Vos allí, sin decirlo en el texto, pero lo decís de otra manera, suponés un sujeto y eso es lo fundamental, pienso yo, para trabajar en esta clínica tan difícil, ¿no? Desafío, es un desafío realmente la clínica, ¿no? Entonces yo lo que ponía allí era si podemos pensar que un sonido sin agujero no es sonido, es puro ruido. Porque es esto lo que dice Cacho, cae, no tiene dónde caer, es como en una continuidad, ¿no? Que esto que hay una alienación al otro, hay una alienación a todo y no hay un corte. Y vos, en tu trabajo, en tu recorrido, lo que fuiste justo apostando a hacer ese ida y vuelta del adentro afuera, entrar, salir, ¿no? Esto está realmente muy rico en el recorrido que fuiste haciendo con él, ¿no? Y pienso yo que tiene que ver con ese punto en todas las clínicas, toda la clínica en realidad, no solamente con niños, con adultos también, entre la alienación y la separación, ¿no? Los tiempos de la alienación y los tiempos de la separación. Era un comentario, gracias. Gracias. Ana Virgínia, você tem 5 minutos para fechar, tá? Tá. Olha, e só para lembrar, essa colocação do Cássio sobre a questão do desejo do analista tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, da sua intervenção, que tem efeito porque o desejo do analista opera, né? Sim. Cacho estaba colocando de Dionisio, acho que estaba haciendo referencia a mitología griega, ¿no? Deus, ¿no? Que está, Dionisio acho que es do vinho, ¿no? A ver si está Cacho ahí, si puede me responder. Cacho, ¿estás ahí? Es el dios del vino. ¿Cacho? Sí, no solamente del vino, es el Dios de la pura diferencia. De la pura diferencia. Ahí volvió la luz. Sí, ahí está. Sí. Es un Dios que excede a los dioses del Olimpo. ¿Sí? Queda por fuera de los dioses del Olimpo y cuando Él aparece, aparece lo real, emerge lo real. Es el Dios de lo real. ¿Sí? También de la fecundación, ¿sí? Sí. De la música. Claro. Ningún deus griego no conseguía, o sea, no sería un deus si no conseguisse dançar, não? Ou seja, utilizar seu corpo como uma dança. Isso não seria um deus se ele não conseguisse fazer isso. Ou seja, poder ser tocado por aquilo que a música lhe toca e poder reproduzir, ser lançado ao vazio, não? Ou seja, aquilo que tu estavas colocando de que um analista aposta em que advenha um sujeito, se jogue a diferença, não? E essa é uma aposta. Não sabemos o que virá, mas que convocamos a partir do que o sujeito nos coloca, e se não nos coloca, nos fazemos colocar, para que alguma coisa possa vir disso, não? Para que se lance. E é uma aposta. Quem dança, não? Quem movimenta o corpo, não sabe precisamente o performático dos movimentos. É uma outra experiência. Não? Quando a gente se lança a falar, cada palavra nos diz o que verdadeiramente está todo significado nisso. Precisamos uma outra, mas sempre nos lançamos aqui quando estamos transferidos, e a transferência é para isso, para que possa advir, não? Para que possamos puxá-lo. Eu diria, me vem uma palavra como imantá-lo, não? Fazer com
com que possa sair dessa opacidade, não? Desse vazio. Não? Então, bem colocado essa experiência dionisíaca, digamos assim. A outra pergunta, foi da colega, não? Sim, como que se chama? Ai, perdi o nome dela. Ai. Como é que se chama, Valéria? A colega Daniela. Agradeço muito teu comentário, porque sempre, não, a gente, ao escutar falar, é porque, bom, realmente tudo isso que vocês dizem é porque acredito e porque me sinto muito juntos naquilo que colocam, concordando e discordando, não? Sim. Sempre esse tipo de oportunidades, como a Flávia falava, é para fazer laços e que se possa pensar uma experiência de diferentes vertentes, não? Olhar as coisas de diferentes lugares. Isso faz uma experiência enriquecedora, porque sempre trazem novos aportes, não? A partir do que vocês me colocaram, sem dúvida que eu vou ler desde um outro lugar, não? Cada comentário, cada apontamento, então agradeço. Acho que a gente conseguiu gravar, então talvez vocês, se quiser rever, ainda tem essa possibilidade. Eu agradeço imensamente, todos vocês pela colaboração, pela participação, por suportar as línguas, as diferenças das línguas, né? Pelo esforço de estar aqui. Agradeço mesmo, foi ótimo, obrigada. Daqui a 15 dias nós teremos o Daniel Paola, da Escola Freudiana de Buenos Aires, e ele vai falar sobre o passe. Então, acho que também vai ser bem interessante. Espero todos vocês. Muito obrigada, viu? Gracias. Obrigada. Até Obrigado, a próxima. Flávia. Obrigada. Boa noite, Ana Virgínia, Obrigada, Valéria. Bi. Boa noite a todos. Obrigada, Valéria. Gracias. Flávia. Obrigada a todos. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Vou tentar sair, Flávia. Nem sei como. Sair, achei. Beijo.